pastorzaço, superintendente, ama falar sobre família, mas hoje ele não vai falar sobre família, mas é um servo de Deus, um amigão que eu tenho ali no conselho e na minha vida, no dia a dia. Muito obrigado, pastor Adolfo, pelo senhor estar presente conosco, o senhor está aqui conosco, em nome de Jesus. Muito obrigado mesmo. Pastora Glácia Fabres, pastora Glácia tem a bênção, ela é uma profissional da área da saúde emocional, tem, graças a Deus, livros que foram escritos, inclusive editados pela nossa igreja, pela editora Quadrangular, pela Secretaria-Geral de Educação e Cultura. Tem a bênção do pastor Parisotto para poder estar aqui conosco agora, isso é muito importante também. Ela tem a legalidade para poder falar ao nosso coração. Então, que hoje nós possamos ter, assim, mais uma manhã maravilhosa para a glória de Deus. Amém? Que seja um tempo muito, muito proveitoso, um tempo de crescimento em nome de Jesus. E eu vou pedir aqui que vamos ver quem vai orar por nós hoje pela manhã. Pastora Sônia De Ângeles. Pastora Sônia De Ângeles. Minha querida e nobre pastora Sônia. Seja bem-vinda. Pastoreio de Pastores, ele é uma bênção, ele acontece nas manhãs de sábado e com uma promessa de que o nosso Deus tem cuidado da gente. Nosso Deus tem tratado da nossa vida e tem sido muito bom. E eu tenho certeza que hoje não vai ser diferente. Ore por nós, ore pelo pastor Mário, nosso presidente nacional, a pastora Bianca, os nossos conselheiros, e ore por todos aqueles que estão participando conosco hoje e aqueles que ainda estão entrando agora também, em nome de Jesus. Sônia, a palavra está contigo. Bom dia, pastor. Uma alegria poder falar nessa manhã. Eu tenho acompanhado, tenho tirado bons resultados. Inclusive, outro dia eu ia até te falar, de tanta gente ouvir que a gente tem que descansar. O pastor De Ângeles, daqui de São Paulo, e eu saímos outro dia, ficamos uma semana. Estou sabendo. De tanto ouvir aqui, para nós aplicamos, né? Amém. Deixa eu orar. Amém. Glória Senhor Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai, eu te louvo, Senhor, por mais uma manhã, por mais um tempo, ó Deus precioso, que o Senhor reservou para nós. E desde já, Senhor, te agradecemos, Pai. Peço, Senhor, a tua bênção, ó Deus, sobre todos aqueles que estão assistindo, por aqueles que vão ministrar para nós, que certamente o Senhor já deu a eles algo novo, algo restaurador para cada um de nós, Pai. Oramos pelas nossas lideranças, nosso presidente nacional, sua esposa, sua família, todos os conselheiros, nosso pastor Heriberto, Senhor, que todos os sábados tem essa disponibilidade de estar conosco, de estar nos abençoando. E eu peço, Deus, que seja como todas as manhãs de sábado, mais uma manhã de restauração, de graça, pelo poder do nome de Jesus. Amém. 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 Graças a Deus. Então, vamos lá. Vamos começar hoje com a pastora Glácia. Pastora Glácia, seja bem-vinda e a palavra está contigo agora, querida, em nome de Jesus. Bom dia a todos. Pastor Heriberto, prazer enorme estar aqui com vocês. Pastor Adolfo, nosso Conselho Nacional. Quero cumprimentar a nossa querida secretária, a pastora Graça, minha querida, que essa semana já pedi socorro. Ora por mim, pastora. Amém. E a todos os demais que estão aqui presentes, superintendentes, diretores, enfim, né? Eu não conheço a todos, mas eu sei que o Espírito Santo, que Deus conhece, sabe do coração de cada um de vocês. É uma honra estarmos aqui para ministrar esse tema que não é nada fácil. Eu confesso que entre tantos temas, né, eu fui designada para este, e é o que realmente a gente vive como pastores, como membros da Igreja de Cristo. Nós vivemos este desafio, divididos muitas vezes entre o nosso ministério, a família e o trabalho. Eu tenho o meu trabalho secular e tenho a minha
as minhas responsabilidades como pastora titular e como superintendente de uma região, junto com meu esposo, né? Então, e também temos a família, que é a nossa prioridade, é a nossa prioridade. E hoje eu preparei aqui um tema para compartilhar com vocês, talvez um pouco daquilo que eu vivo e daquilo que eu tento agilizar para que a minha vida seja boa em todos os aspectos e que eu possa trabalhar tanto numa área quanto na outra e não deixando a minha família de lado, né? E aqui, então, a gente sabe que conciliar tudo isso não é fácil e nós, às vezes, precisamos fazer escolhas. Há dias que nós precisamos fazer escolhas, não é, amados? Ou seja, hoje tem um evento na igreja, tem algo que nós precisamos estar presentes, mas tem um aniversário de um filho, ou de um esposo, ou da esposa. E nesta hora, então, na verdade, nós ficamos meio assim que desnorteados, né? Pedindo uma direção a Deus para poder fazer tudo e não deixar nenhuma área sem que o nosso compromisso seja realizado. E para isso, então, eu coloquei alguns itens aqui bem importantes e um deles, para a gente ver, é eleger prioridades. Prioridades. Nós precisamos trabalhar com prioridades no nosso dia, na nossa semana, no nosso mês. E para isso, em primeiro lugar está quem? Deus. Deus está em primeiro lugar na nossa vida, né, amados? Isso é fundamental. Então, depois dele, né, quais são as pessoas mais importantes para nós? As pessoas mais importantes, com certeza, são as pessoas da nossa família. E muitas vezes é natural, né, natural que, com o passar do tempo, as nossas prioridades também mudem. Não é verdade? Às vezes a sua prioridade lá há 3, 4 ou 10 anos atrás era uma, hoje é outra. Porém, a prioridade chamada família, essa não pode mudar. Essa não pode mudar em situação nenhuma, não é, pastor Samuel? Não é verdade? Todos os pastores que aí nos acompanham. E então, nós podemos muitas vezes deixar algumas coisas, por exemplo, que não são tão importantes para que outras pessoas executem no nosso lugar. Você já viu, se tem superintendente aqui, você já viu que tem pastores nas nossas regiões que muitas vezes eles querem fazer tudo, né? Eles querem ser o pastor, eles querem ser o diácono, eles querem ser o músico, se sobrecarregam em coisas que poderiam, com certeza, deixar que outras pessoas façam, ter uma igreja onde todos têm uma oportunidade de trabalho. E isso acaba acarretando a mente do pastor, acaba também comprometendo o relacionamento do pastor com a sua família e, consequentemente, no trabalho, se ele tiver um trabalho secular, com certeza ele não vai produzir o quanto ele poderia produzir, porque ele está sobrecarregado na igreja, ele está sobrecarregado na família, deixando a sua família de lado, a esposa cobrando, ou o esposo, ou os filhos, querendo o pai por perto, querendo a mãe por perto. E nós, todos vocês aqui, talvez eu seja a menor de todas vocês, de todos vocês. Mas uma coisa é certa, todos vocês conhecem pessoas que perderam a família por deixá-la de lado. Todos vocês devem conhecer alguém. Uma mulher da sua igreja ou do ministério que perdeu o esposo, enfim. Então, para isso, nós precisamos priorizar tarefas. Não é fácil. Não é fácil. Hoje, né? Ontem ainda ganhei um planner, né?
que é aquele planejamento que você faz de tarefas, de atividades, pastor Adolfo, que a gente nunca consegue, né? Na verdade, a gente não consegue executar tudo, não conseguimos executar. Mas priorizar tarefas é imprescindível, né? Porque no final daquilo que nós, pelo menos, nós estipulamos a fazer durante o dia ou durante a semana, vai nos dar um norte para o outro dia. Para o outro dia. Eu sempre trabalhei com agenda. Por quê? Como eu sou uma profissional na área da saúde emocional, eu tenho meus horários, né, dos meus pacientes que eu tenho que atender. Então, eu precisei, né, quase que sempre usar uma agenda. E hoje, se eu não tenho uma agenda, eu fico até meio perdida. E isso é muito bom. E muito bom ter esse hábito, sabe? De você ter uma agenda e de usá-la, né? Todo final de ano a gente ganha uma agenda, não é, pastores? A gente Verdade. ganha uma agenda de alguém, né? Mas muitas vezes, muitas pessoas chegam no final do ano sem nunca ter usado a agenda. Hoje nós temos esse, esse aparelhinho aqui que pode nos dar, né, o bip dos nossos compromissos, pode estar nos orientando. Temos aqui tantas coisas que podemos agendar e não perdemos o tempo. Bom, então aqui eu fiz tipo uma orientação que talvez muitos de vocês já façam, né? Mas algumas ideias para a gente compartilhar aqui com vocês. Primeiro, vamos lá então, né? Pedir ajuda para outras pessoas, né? É bom sempre lembrar que nós nunca estamos sozinhos. Às vezes estamos super acarregados de coisas para fazer, quando podemos distribuir algumas delas para outras pessoas, não é verdade, queridos? E muitas vezes acabamos assumindo também problemas de pessoas que não precisávamos ter assumido, né? Problemas que nós podemos delegar para alguém resolver. Com o tempo, demorou, mas eu acho que eu aprendi um pouquinho sobre isso, porque eu também sou uma pessoa que sou muito ativa, né? Tanto que escrevi o livro, né, do transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, e eu luto para não ser uma hiperativa, pastor Erivelto, porque, olha, não é fácil, mas eu me pego sempre muito ativa, e para isso, então, eu aprendi a delegar algumas coisas, para que eu possa também viver o meu tempo, no meu trabalho e na minha casa. A casa, por exemplo, às vezes os pais poupam muitos filhos, deixam eles à vontade e não delegam atividades para os filhos. E eles são, olha, os filhos são aliados para contribuir com o trabalho, para nos ajudar. E muitos filhos também, eles esperam até essa oportunidade de fazer alguma coisa para que eles possam ser úteis, serem úteis para nós. E no trabalho, por exemplo, você que trabalha numa outra área, além da igreja, além do seu ministério, nós temos colegas de trabalho que também podem nos auxiliar em algumas coisas que são importantes, algumas coisas que você não precisa executar, mas tem aquele... Eu já trabalhei em banco, trabalhei em escritório, trabalhei em vários lugares, né? Assim, antes de eu me encaixar no meu trabalho hoje, oficialmente. E eu era uma pessoa que eu queria fazer tudo. Eu gostava de fazer tudo, eu queria pegar tudo e ser, né, não para chamar atenção, mas porque eu gosto de estar sempre em atividade. E isso me prejudicou, por muitas vezes me prejudicou. Então, hoje, eu já
num trabalho, se eu vou executar, por exemplo, uma atividade na igreja, eu já chamo várias pessoas para estarem comigo, para distribuir a elas atividades atribuir coisas que elas podem fazer. Outra coisa importante, e na igreja, né, também, a gente poder contar com os irmãos da igreja, para que eles também possam nos ajudar a carregar vamos dizer assim, os fardos, né? Os fardos, às vezes os fardos são pesados, porque nós mesmos colocamos fardos sobre nós, não foi o Senhor. A palavra de Deus diz que, ele disse que o quê? O fardo dele é leve e o jugo é suave. Mas nós acabamos carregando fardos de pessoas, fardos de horários, né? Fardos de tempos que poderíamos estar com a nossa família, mas estamos lá, às vezes, dando o nosso tempo para alguém também que não quer nenhum comprometimento com Deus. Eu não sei se vocês conhecem o Mike Murdock. Eu acho que muitos aqui já conhecem, já leram muitos livros dele, eu já participei de alguns seminários com ele, e eu achei fantástico, assim, eu acho fantástico as colocações dele, talvez alguns de vocês não gostem, né? Mas eu, particularmente, como a palavra de Deus diz, eu retenho, né, o que é bom e o que não é, jogo fora. Mas eu aprendi muito com o ministério de Mike Murdock nesse sentido de organizar as coisas e dar prioridades a algumas pessoas e outras que nunca conosco, mas tiram o nosso tempo, sugam o nosso sangue e não querem, na verdade, um compromisso com Deus. Então, definir atividades mais importantes. Eu coloquei aqui, agora em ordem, né? Eu sei que vocês já conhecem esse tema e com certeza sabem muito mais do que talvez eu, mas eu faço assim. Essa é a minha rotina, família. O que é a família, né? A família é a célula-mãe da sociedade. A família, e é através dela que forma a igreja. Através da família. Então, veja a importância. A família, por que família em primeiro lugar, né? Depois de Deus? Porque é através da família que é formada a igreja. Não tem outro jeito. Então, ela tem a ampla proteção do Estado, né? Legítima, mas antes de ela ser legítima, o que ela era? O que ela era? Divina família. Tendo em vista o quê? Que a sua promulgação foi lá no Jardim do Éden, através do Criador. Então, a família não tem como ela ficar de lado. Porque, né, o que o Senhor disse, né? Não é bom que o homem esteja só. Mas, muitas vezes, o homem tem vivido só. Ele tem vivido só. O homem pastor, ele tem vivido só, sem a sua esposa, sem a sua companheira. Ela fica muito mais sozinha do que com você. O homem, que a mulher é líder, é pastora, muitas vezes ele que lava a louça, ele que fica em casa, ele que faz o trabalho da casa. E também isso sobrecarrega o casamento, sobrecarrega o relacionamento conjugal, o relacionamento íntimo, acaba separando, acaba dando tantas coisas erradas, e aí muitas vezes as pessoas dizem o quê? Que foi o diabo. Foi o diabo. Nem sempre foi o diabo. Não vamos dar créditos a ele, mas muitas das vezes somos nós mesmos que acabamos deixando com que as coisas interrompam o nosso relacionamento conjugal. O pastor Adolfo, que fala de família com maior propriedade, o senhor sabe que é assim. As pessoas acabam por deixar que as outras coisas tomem o espaço. Então, a palavra de Deus fala, né, que o obreiro, a ele compete o quê? Na palavra de Deus, né? Diz que, em primeiro lugar, cuidar do seu cônjuge, dos seus filhos e de mais dependentes, ou seja, pai, mãe, depois cuidar da igreja.
Depois, em 1 Timóteo 3,5, que vocês sabem esse versículo, diz, né? Porque se alguém não governar a sua casa, terá cuidado de governar a casa de Deus? Eu sempre, antes de ir para a igreja, eu procuro deixar minha casa em ordem, porque eu penso assim, eu vou lá ministrar a palavra, eu vou ensinar pessoas a manter a casa em ordem, as mulheres a manter a sua casa tudo arrumada, o seu lar, os seus filhos, como se eu não estou vivendo isso? Eu seria uma hipócrita em transmitir para as pessoas algo que eu não vivo. Não adianta eu beijar meu esposo lá na igreja se dentro da minha casa eu não beijo. Não adianta eu falar lá no altar que eu amo a minha família se eu não cuido dela. Um dia, com certeza, né, o Senhor pedirá conta de cada um, de nós, de todos os pastores da nossa região, de todos que fazem parte do ministério. E ainda diz, né, mas se alguém não tem cuidado dos seus e principalmente da sua família, negou a fé e é pior do que o infiel. Olha só que coisa, né? Que a Bíblia nos diz tudo que precisamos, né, amados? Então eu tenho procurado com muito temor a Deus, um temor sobrenatural de viver tudo que a palavra de Deus me diz, procurar viver para eu não ser lá no altar uma pessoa hipócrita, né? Então é isso. E também diz aos solteiros: honra teu pai e a tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor te deu. Olha só. Então, os obreiros, os líderes que não honram seus pais, como podem ensinar na célula? Como podem ensinar num grupo? Não é verdade? E assim, então, para a família, a minha sugestão é o quê? Diariamente, tirar um período de 30 minutos para conversa e oração. 30 minutos. Ah, pastora, mas é pouco. Eu estou dando o mínimo. Se você quiser fazer isso em 1 hora, em 40 minutos ou mais tempo, à vontade. E semanalmente, é forte aqui, semanalmente, escolher um dia para sair com a sua família. Cinema, shopping, jogar futebol, ir na padaria tomar um guaraná com seu filho mais novo, levar ele para comer um pastel, enfim. Semanalmente, será que nós conseguimos? Como é que está a sua agenda para essa situação, para a sua família? Agora, falar rapidamente também um pouquinho sobre ministério, fé, igreja, né? 1 Timóteo 1,12 diz que eu dou graças ao que me tem confortado, a Cristo Jesus, nosso Senhor, porque me teve por fiel, pondo-me no ministério. Já disse tudo, né? Timóteo, olha só que coisa mais linda. Então, quando falamos em fé, falamos em ministério, falamos de Deus, falamos do privilégio que o homem tem neste mundo, né, de fazer parte do corpo de Cristo e ser chamado para o santo ministério. Quando eu sempre falo isso para o missionário Parisotto, né, que é o nosso líder aqui, eu sempre digo que eu agradeço a Deus pelo Senhor ter me visto em algum cantinho desse estado, pelo Senhor ter me enxergado, né? Pastora Graça está aí, ela sabe da minha gratidão por ter me enxergado para o ministério. Houve também um esforço da minha parte, desde que eu me formei lá com aqueles livrinhos, né, que eu tenho aqui atrás, todos vocês conhecem, aqui na minha estante, eu faço questão de mantê-lo bem perto de mim, que foi aqui, foi através dele, que eu me tornei uma obreira. Não é como hoje, com a facilidade, pastor Erivelto, que eles têm de fazer online e EAD, né, pastora Graça? Mas foi através aqui de uma fidelidade com Deus, de fazer uma prova e de mandar pelo correio, sem você pegar o livrinho e ver as respostas. Então, queridos, nosso privilégio de estarmos, né, na frente da obra de Deus. Deus, Ele
Deus, ele tem a primazia em tudo nas nossas vidas. E somente ele é digno do nosso louvor, honra e glória. A igreja, né, é através dela que nós levamos as pessoas à salvação, tiramos elas do inferno e levamos para fazerem parte do corpo de Cristo. Então, nós não temos como ficar longe dela, mas nós temos como conciliar o nosso tempo para a igreja, sendo pastores, ou sendo líderes, ou sendo membros da igreja, né? Nós temos que estar presente, porque ela faz parte da nossa vida, da nossa rotina, do nosso dia. E ela é o organismo vivo, vivo do qual somos membros. Somos membros, né, pela graça divina do nosso Senhor. Então, ela é formada por quem? Pelos homens, mulheres, crianças. 2 Coríntios 6,14 fala que não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis. Porque que sociedade tem a justiça com a injustiça? E que comunhão tem a luz com as trevas? Por isso a igreja, né, que é o nosso tempo ali com ela, de nós dividirmos esse tempo. Estarmos, como falei inicialmente, atribuir tarefas a quem nós podemos. Você tem pastores auxiliares, muitos de nós temos, né? Então, nós temos que fazer o quê? Nós temos que distribuir as funções a eles. Há pastores que têm 10 pastores auxiliares na sua igreja, mas é só o pastor titular, é só o superintendente que sobe e prega. Eu tenho paixão de ouvir aqueles que eu formei, aqueles que eu constituí pastores auxiliares para me ajudarem. Eu tenho prazer em sentar e ouvir o que eles aprenderam de mim e dos meus líderes, e agora eles estão transmitindo, e eu me regozijo, eu me sinto feliz com o crescimento deles, eu choro durante as mensagens dele, porque eles dizem, eu aprendi com a minha pastora, eu aprendi com o meu pastor Valmor, e eu choro de saber que eles estão sendo meus discípulos, sabe, queridos? E nós, então, podemos sentar. Eu já vou ao culto, mas quem vai pregar é a pastora Marlene. Que coisa boa! Mas não, às vezes o pastor quer ir lá, quer subir, quer pregar, tocar violão, tocar gaita, cantar, sabe? E chega em casa cansado, não pode nem dar um abraço na esposa. Ou a esposa já chega assim, querendo se jogar na cama porque está exausta, porque fez tudo. Não é, queridos? Eu não estou aqui ensinando ninguém. Estou aqui com toda a humildade, desenvolvendo aqui um texto que foi pedido, né, que foi me convidado a ser ministrado. Mas já longe de mim ensinar os senhores, pessoas tão sábias, com tanto conhecimento, né? Imagina eu ensinar pastor Adolfo, pastor Erivelto, pastora Graça e os demais. Não, eu estou falando daquilo que eu tenho vivido e que Deus tem me abençoado, e eu tenho sobrevivido a isso tudo porque eu entendi que eu não posso fazer tudo sozinha. Eu não posso limpar a casa, cuidar da minha família, cuidar da igreja e do meu trabalho secular sozinha. No meu trabalho eu tenho que ter uma secretária, fazer o meu agendamento, eu tenho que ter pessoas que vão me auxiliar em tudo. E o trabalho, todos temos que trabalhar. No trabalho secular, né? Você desenvolve um ministério, mas talvez vocês, como eu sou uma escritora, talvez você seja também um palestrante. É um trabalho. Então você precisa o quê? Né? Dar o alimento, o seu trabalho, muitas vezes fora da igreja, que você pode ser um administrador de empresa, igual o meu esposo. Meu esposo é pastor, né, junto comigo, mas ele também é um administrador, é um consultor empresarial. E ele se divide entre casa, família e igreja. E assim ele precisa trabalhar também, porque o nosso mantimento também depende do trabalho dele. Então, nós precisamos. Agora, a importância, né, da família e da área profissional é você saber também conciliar a família, a vida profissional, o casamento, os filhos
E para isso também você precisa fazer parte, né, muitas vezes, das políticas públicas que falam a respeito de família, de conciliar tudo isso. E Salmo 128 diz também: pois comerás do trabalho das tuas mãos, feliz será e tudo te irá bem. Eu não vejo nada demais um pastor ter o seu trabalho secular, ajudar. Também a esposa, muitas esposas trabalham fora, trabalham nos seus propósitos, enfim. E Gênesis 3,19 também fala, né, da importância do trabalho do homem, do suor com que o homem trabalha. E para concluir, então eu vou fazer um breve resumo aqui, né? Ou seja, a conclusão que eu fiz: Deus, família, trabalho e ministério. Então são como elos, são uma corrente que não dá para a gente separar, nós escolhemos isso. Alguém aqui foi obrigado? Alguém aqui foi obrigado, amarrado por cordas, para executar o ministério? Se você foi dessa forma, não está errado, né? Eu faço com alegria, eu desempenho essas funções com alegria, não é um fardo. Ui, tem que ir para a igreja hoje. Oh, meu Deus, não, né? Eu tenho que desenvolver tudo isso com alegria no Senhor, sabendo que Ele me achou. Ele disse: eu te chamo e eu te capacito. Ele tem me capacitado a cada um de nós, meus irmãos, meus amigos queridos de todo o Brasil. Ele tem nos dado a oportunidade de desenvolver um ministério lindo, maravilhoso. Então, fechando, Deus é o quê? O cabeça de todas as coisas. Sem Ele, nada existe. E é Ele que nos insere no rol da membresia do corpo de Cristo, seu Filho. E por isso, e pelo seu Santo Espírito, nós somos lembrados todos os dias de fazer menção do seu santo nome. Né? Então, através dele, nós precisamos honrá-lo todos os dias, todas as manhãs, dar louvores a ele pelo que ele é e pelo que ele tem feito de nós. Homens e mulheres respeitados, honrados. Quando eu vejo as pessoas da igreja, ô reverenda, né? Senta aqui, senta do meu lado, todo aquele cuidado. Eu digo: Deus, como o Senhor me ama, como o Senhor colocou essas pessoas lindas e maravilhosas em minha volta, para me guardarem, para me cuidarem, para me protegerem. Então é assim, queridos, que nós temos que conduzir a família. Então, fechando, é através desta que viemos à existência. Como vamos deixar? Né? Da onde saímos? É com as famílias que formamos a igreja, e é do aconchego da família que formamos o prolongamento da igreja. Né? Então, um bom obreiro, né? Seja ele casado, seja ele solteiro, ele tem que honrar a Deus pela sua família. E o trabalho? O trabalho é o quê, querido? Não é nada mais do que a provisão de Deus através do qual temos o sustento. E muitos aqui vivem do sustento pastoral, que não é errado em hipótese alguma, porque isso é bíblico e isso é estatutário, né? No nosso ministério. Se tem outras denominações que isso não é estatutário, problemas deles, porque é bíblico. O Senhor, né, nos diz. E isso, queridos, a provisão de Deus, né, para a nossa família, é a provisão que Deus nos deu. E o ministério, para fechar, desde o princípio da criação, que Deus usa homens e mulheres que foram, né, por ele abnegados para o desempenho deste. E é através do que fizermos no exercício do ministério que receberemos também o galardão da parte de Deus, e necessariamente não dependendo de um título, né? Para fazermos a igreja, o trabalho, a casa e a obra de Deus. Nós não precisamos de um título, fomos intitulados pelo Senhor através da nossa liderança e honramos a eles. Mas não dependemos de títulos para exercer o que o Senhor nos chamou a exercer. Então, fechando aqui, para entregar ao pastor Erivelto, né, o tempo que ele me designou,
que eu não sei se já passou, não guardei, pastor Elivelto. Já passou? Já estou finalizando. Tá, queridos? Só mostrando ele para vocês, posso, pastor? Meu trabalho, né? Aqui é a criação dos filhos com a presença de Deus, que foram livros escritos por mim e pelo Espírito Santo, né? Me dando essa honra. O transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, que esse aqui já tem há muitos anos, já estamos na 5ª edição, pastor Erivelto. Olha que bênção, também foi editora Quadrangular. E aqui também temos a autoestima da mulher, que este livro eu ministro em todo o Brasil, né? Onde eu for convidada, eu ministro sobre a autoestima, que isso eu acho que eu tenho trabalhado bastante para que as pessoas sejam melhores, né? Mulheres sejam melhores, mulheres sejam mais possíveis para o ministério, para a casa, enfim. Então é isso, meus amados. Pastor Erivelto, estou entregando, muito obrigada. Fica aberto para quem desejar fazer alguma pergunta. A respeito de formarmos liderança. Então isso é muito importante, servir o Senhor com alegria, né? O Rondinelli colocando aqui, a Luciana colocando aqui, que também possui os livros. Esses livros eu também possuo, também estudei sobre essa época também, da Escola por Correspondência, né? Então, assim, é para a glória de Deus, Glácia. Muito obrigado pela contribuição. Tenho certeza que a nossa vida nessa manhã foi melhor do que a de ontem, né? E dando continuidade a esse nosso encontro de amigos, acho que a gente tinha que mudar o nome, né? Colocar lá, em vez de ser pastoreio de pastores, colocar lá assim, pastoreio de amigos. Pastoreio de amigos do ministério, né? Pastoreio de amigos do ministério PAN. Muito bem. Que Deus te abençoe, Glácia. Você, seu esposo, sua casa, sua família. Que você continue sendo essa bênção que você é para o Ministério Quadrangular e para todo o Brasil e para quem precisar, em nome de Jesus, né? Eu estava fazendo uma organização de alguns documentos aqui em casa, aqui, pastor Adolfo, pastora Glácia. E aí eu encontrei um slogan do pastor Mário, em 2011, quando ele ainda era deputado federal, né? Estava no 7º mandato como deputado federal, e aí eu encontrei o slogan dele assim: servindo a Deus, a igreja e a você. Então, Glácia, que você continue servindo a Deus, a igreja e a nós. E agora, meu querido e amigo pastor Adolfo Sarmento, que o senhor continue servindo a Deus, a igreja e a nós também, porque o senhor é uma bênção, viu? Com essa sua ministração, esse seu amor que você tem pela igreja, sabe? Essa liderança, né, ativa da igreja, e não só o senhor, né? Como a família também, né? Em Adolfo, tem o Paulo. Então, assim, é uma benção, viu? Pastor Adolfo, o senhor está com a palavra agora, meu nobre conselheiro. Seja muito bem-vindo ao Pastoreio de Pastores e Líderes da Igreja do Evangelho Quadrangular, sob a liderança do nosso presidente, pastor Mário de Oliveira. Em nome de Jesus, seja muito bem-vindo, senhor conselheiro. A honra, a alegria é muito minha, e de estar no meio desses soldados valorosos que engrossam as fileiras do Exército de Cristo, cada um deles com uma experiência. A nossa irmã foi muito feliz, porque família é a prioridade de Deus. Família é o nosso maior tesouro. Tudo gira em torno da família. E eu gostaria agora de cumprimentar a todos vocês, o nosso líder Mário, e todos aqueles que se fazem aqui presente. Eu escolhi esse texto, O Poder Destruidor da Amargura. Com 57 anos de ministério, eu e o pastor Genaro fomos batizados no Rio Batalha no mesmo dia, e nós, com o reverendo Mário de Oliveira, iniciamos o nosso ministério junto. Então, são 57 anos de ministério, né? E a gente tem muitas experiências. E como a nossa luta não é contra o sangue nem contra a carne, mas contra principados e potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal na própria região celestial, como o ladrão vem para matar, roubar e destruir, e ele procura nos atingir nas mais diferentes áreas: área espiritual, área material, física, financeira, sentimental, sexual, emocional. E nós, muitas vezes, estamos preparados na submissão e da dependência total do Espírito Santo, acobertado pelo sangue de Jesus, lendo, meditando,
né, tendo uma vida constante de jejum, de oração, a gente está vacinado, imunizado contra isso. Mas existe uma arma poderosa que, se nós não prestarmos atenção, somos atingidos por ela. Eu, por exemplo, fui atingido, e a gente sempre pregando: orai por aqueles que vos perseguem, bendizei aqueles que vos caluniam. Se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se ele tiver sede, dá-lhe de beber. Porque assim fazendo, amontoarás brasas vivas do Espírito Santo sobre a tua cabeça. Amém. Se alguém quiser que você caminhe com ele uma milha, vá com ele 2. Se alguém quiser a túnica, dê a capa. É para formar 70 vezes 7. E a gente sempre aprendendo com isso, resguardado, protegido, lavado, cercado com muralhas de fogo, a gente acha que nunca a gente pode passar por uma amargura. Mas, meus queridos irmãos, eu passei por essa. Então, eu coloquei esse título, O Poder Destruidor da Amargura. Os motivos que nos levam à amargura e causam uma destruição lentamente, se não nos livrarmos dela. A ingratidão, perseguição, desvalorização, injustiça, enfermidades que nos levam ao limite da nossa fé, fatos ocorridos que passam além da nossa resistência, provações sem fim, deserto e muitas vezes a falta das respostas. O céu se fecha. As consequências da amargura são duradouras e seus terríveis efeitos. Eu tive uma experiência que me fez passar por um período de amargura. Por esse motivo, valorizo todos os aconselhamentos desse Zoom. Quem é o pastor do pastor? Aconselhamos vidas aflitas e desesperadas. Entendemos perfeitamente as dores delas que nos procuram. Mas quem vai entender as nossas dores? Somente pastor dos pastores, como esse programa maravilhoso, um fortalecendo ao outro, um ajudando ao outro, um entendendo a luta do outro. Então, uma das provas que eu passei é o seguinte: há 12 anos atrás, nós estávamos numa convenção nacional, né, e eu estava esperando para o outro dia sair um ônibus lotado, um mega ônibus de Rio Claro, para participar da convenção. Mas qual não foi a nossa surpresa quando, 4 horas da madrugada, 4h30, nós recebemos, eu e meu genro, um telefonema que os ladrões tinham acabado de sair da minha casa. Eles permaneceram das 11 horas às 4 da madrugada, amarraram todos, justamente quando as famílias estavam reunidas. As 3 filhas, 3 genros, os filhos, a nora, tudo. Os netos foram amarrados com cadarços de tênis, arma na cabeça. Um deles ficou desamarrado para levar tudo que nós tínhamos, tudo. E eles ali fumando maconha, arma na cabeça, se a criança chorar eu atiro. A minha esposa segurando em oração. E, irmãos, aquilo foi um abalo tão grande, não somente no prejuízo financeiro total, mas nos destroços psicológicos, que machucou a minha família, machucou a minha esposa. Eu, quando recebi aquela notícia, aí eu vi que toda armadura tem uma rachadura. A de Golias tinha um espaço que tomou uma pedrada e caiu. Aí eu vi a minha fragilidade. Eu queria voltar, meu genro disse: não fica, eu vou pegar um avião, vou voltar. Eu falei: então traga toda a minha família machucada nessa convenção. Traga, porque senão eu vou embora. E ele foi e trouxe. E eu fiquei envenenado, mas encontrei com Onésimo de Barros e a sua família. Disse: pastor, não faça nada errado. Você não tem eles não têm nada a perder, vai ser uma guerra sem fim. E ali eu me contive, eu entrei naquele período de amargura que eu achava que, conhecendo todos esses versículos, vivendo esses versículos que eu acabei de falar, sobre o perdão, sobre a estrutura, a maturidade, o crescimento espiritual, o entender, mas eu vi que eu fui atingido pela amargura. Então, durante 2 meses, eu não podia pregar sobre o perdão, eu não estava apto. Durante 2 meses eu não podia tomar ceia porque eu poderia morrer envenenado. Eu estava vendo a minha família. A nossa irmã foi muito feliz em falar sobre tudo. Família é tudo. Depois de Deus é a família.
Família forte, igreja forte. Família abençoada, igreja abençoada. Família próspera, igreja próspera. A família é tudo. E a minha família estava agora traumatizada quando eu vi eles descer do ônibus. E aquele bandido de alta periculosidade andando, né, livremente pela cidade. Mais tarde foi preso, mas soltou imediatamente. Então eu evitava tomar ceia, 57 anos de ministério, e de falar sobre perdão. Porque havia mágoa, esconderam o BO, esconderam tudo. Eu queria ter um encontro, sabe? Eu estava agindo como o inimigo queria. Furou um bloqueio da minha armadura. Eu quero falar sobre isso. O que a armadura faz bloqueada quando a amargura é atingida? A armadura quebrou, a amargura entrou. Então, estou falando por experiência própria. O que causa amargura? A amargura pode fazer de você um escravo. A amargura pode matar o seu espírito. A amargura pode dissipar o sorriso do coração e minar e drenar o rio de bênçãos em sua alma. Irmãos, eu tenho 15 mil livros, Passos para um Casamento Feliz. 15 mil cônjuges foram ministrados. 17 mil servos e servas de Deus, pastores e membros no Guerreiro de Elite. Eu achava que com toda essa experiência eu jamais poderia entrar nessa amargura. Por isso devemos nos cuidar. A amargura pode paralisar sua eficácia com Deus. A amargura pode, através de você amargurado, contaminar outras pessoas. É quase impossível viver como uma pessoa azeda e amarga sem ser atingido pelo respingo desse veneno. Uma pessoa amargurada não somente adoece, mas deixa doente quem está do seu lado, família, tudo. Uma pessoa amargurada é portadora de doença e não de saúde, de um instrumento de morte e não de vida. Se não enfrentarmos esse pecado, certamente seremos destruídos por ele. Eu estou sendo transparente. É necessário vencermos a amargura, ou ela nos destruirá. Se você, meu irmão, minha irmã, meu querido irmão, minha querida irmã, está passando por isso, a hora de vencer e se libertar é agora, porque nada é impossível para Jesus. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Invoca-me no dia da angústia, eu te livrarei e tu me glorificarás. Clama a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que tu ainda não sabes. Eu sou o Senhor que sara, cura física, cura emocional, cura interior, né? Não permita que o seu passado, você tem que sarar, você tem que sair dessa. Não permita que o seu passado envenene o seu futuro. Deus nos dá o poder de quebrar a fixação mental do passado e aumenta a nossa capacidade de imaginar as bênçãos do amanhã. Não se canse, as circunstâncias do seu presente mudarão. O Espírito Santo cura todas as feridas, glória a Deus. A porta do perdão não é tomar para si o direito de Deus de julgar e punir o ofensor. Implica em desistir da vingança. O perdão não flui para você até fluir de dentro de você. Sobre o perdão, aí aqueles versículos que eu citei, se não perdoarmos as pessoas que nos ofenderam, tampouco nosso Pai Celestial perdoará nós, né? Não podemos orar ao Pai Nosso, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E também Jesus disse tudo aquilo, se alguém quer caminhar uma milha, uma coisa de duas, tudo que eu citei. Se tiverem fome, dá tudo. Agora, eu quero falar sobre 3 tipos de perdão. Existem 3 tipos de perdão. O próximo, né? Se nós não perdoarmos as pessoas que nos ofenderam, tampouco o nosso Pai Celestial nos perdoará a nós. Mas nós só conseguimos perdoar as pessoas que nos magoaram, que nos levaram a uma amargura, porque mexeram no seu ponto fraco. O que mexe no seu ponto forte não é amargura, é no seu fraco. E o inimigo, ele não é onisciente, mas ele escuta tudo que você fala. Conforme o amor da sua família, ele sabe onde vai mexer. Por isso, sua família tem que estar protegida, cercada com muralhas de fogo e acobertadas com o sangue de Jesus. Em todas as suas orações, todas as 4 horas da madrugada, eu estou ali orando. E eu começo pela minha família, cercando-a com muralhas de fogo. Amém. Pedindo a cobertura do sangue de Jesus. E a família de todos os servos e servas do Senhor, de todas as lideranças, de todos os conselheiros, pastores e pastoras, diáconos, diaconisas,
coordenadores, servos de Deus, lavados e remidos, nosso presidente, de todos. Porque a família protegida, a amargura não vai te pegar. Mas se mexer na sua família, certamente é o nosso calcanhar de Aquiles. Então, família tem que ser guardada, protegida, estruturada, firmada, balizada na pessoa bendita de Jesus Cristo. Não podemos vacilar com isso. E existem 3 tipos de perdão. Você só vai conseguir perdoar o próximo se Deus tocar no seu coração. Porque aí você vai estar curado. Ele cura. Aí você vai ter, sim, a cicatriz. Mas a ferida aberta, ela dói. Mas a cicatriz não dói. Verdade. Eu não consigo esquecer, mas ninguém esquece. Você não tem amnésia. Você não tomou uma pancada na cabeça. Você lembra, só que você já não sente mais aquele ferimento, aquela dor que te machuca. A ferida cicatrizada não machuca. Agora, o outro perdão um pouco difícil é perdoar a Deus. Se ele é o Todo-Poderoso, Criador do céu, da terra, do mar, do universo, é Jeová Rafa, Jeová Jireh, Jeová Shalom, Jeová Nissi, Jeová Sabaoth, Jeová Samá, Jeová Tsekedenu, Jeová Kadosh, Jeová Elion, Santo de Israel, Ancião de Dias, Poderoso de Jacó, que está no controle de tudo, que chama as estrelas pelo nome. Como é que ele permitiu isso? Tem hora que eu não entendo, Deus, não é para nós entendermos. Porque é na provação que nós crescemos. Fiel é Deus que nos deixará tentar acima do que poder, mas antes com a tentação dará também os cá para que possais suportar. Então, perdoar a Deus. Agora, o pior de todos é perdoar a nós mesmos. Como que eu pude ceder? Como que eu pude fazer isso? Ah, se o tempo voltasse atrás, eu jamais teria feito. Não volta atrás, irmãos. Mas não permite que o seu passado envenene o seu futuro. Você não pode mudar o passado, mas pode mudar o futuro. Amém. Deus, na submissão, na oração, e Ele vai curar a sua amargura. E ela não terá poder de te destruir o teu ministério e as pessoas que se aproximam de vocês. Então, meus queridos irmãos, perdoando perdoando o próximo, a Deus, perdoando a si mesmo. Portanto, a amargura e a falta de perdão não terá mais poder sobre você. Glória a Jesus. Paz seja com todos os pastores, pastoras, servos valorosos do Deus Altíssimo. Então, irmãos, esteja atento a isso. Não adianta você falar, comigo não pega porque se mexer naquilo que você mais ama, aí vai te atingir. Então, guarda a sua família, guarda-se a si mesmo, começa as suas orações, primeiramente com a sua família. 4 horas. Tem gente que vai orar antes de deitar. Depois que o dia passou, o inimigo já entrou, Deus. O inimigo já entrou lá dentro, já bagunçou, já fez tudo. Não, você tem que orar quando o dia começa. Cerca a minha casa com muralha de fogo, a tua presença. Cerca o meu esposo, cerca a minha esposa. Cerca, Senhor, para que o inimigo não tenha poder, porque aquele que é de Deus, o diabo não lhe toca. Amém. Você já começa cercando, determinando. Quando o inimigo clareia que ele vai atacar, o anjo do Senhor acampa ao seu redor dos que o temem e os livra de toda a força do mal. Há um exército de anjos cercando você, cercando sua casa, cercando sua família. Naquele dia, ele já desiste. No outro dia, quando ele for pensar, você já cercou. A oração é no início e não no final. No final você ora para agradecer. Então eu sei que todos nós passamos por isso. Todos nós passamos por lutas, adversidades, enfermidades, problemas. Ninguém está imune. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. O Senhor não nos garante uma viagem tranquila. Ele não garante que o barco, ele sendo o piloto, ele não garante que não virá tempestade. Veio a tempestade, ele teve que ficar em pé, acordar do seu sono, porque a partir do momento que o verbo se fez carne, ele tinha sono, frio, calor, ele tinha fome, ele tinha emoções, ele chorava. Então ele teve que acordar para repreender a tempestade. Ele não promete que o seu barco não vai balançar. Ele não promete, mas ele promete a chegada segura no porto da Nova Jerusalém, né? Porque se ele estiver com você, as ondas virão, os problemas surgirão, a função do inimigo que vem para matar, roubar e destruir, criar laços, ele vem com tudo. Eu costumo dizer que quando o diabo não vem, ele manda o secretário, ele manda a secretária, ele usa pessoas
para poder te desestruturar, para arrebentar com a sua vida. Mas se você está firmado, balizado, estruturado no Senhor, pode o inimigo vir com uma corrente de águas, o Espírito do Senhor alvorará contra ele a sua bandeira. 1000 cairão do teu lado, 10.000 à tua direita, você não será atingido, somente com os teus olhos olhará e verá a recompensa dos ímpios, porque tão encarecidamente me amou, também o livrarei, pô-lo-ei a salvo, porque conhece o meu nome, ele me invocará, ou ela me invocará, e me responderei. Na sua angústia estarei com ele, livrá-lo-ei, o glorificarei, saciá-lo-ei com longevidade e lhe mostrarei minha salvação. Você é um escolhido, você está no alvo do inimigo, mas ao teu lado um exército poderoso de anjos e a cobertura do sangue de Jesus e cercado com muralha de fogo. Essa é a mensagem. Eu não vou demorar todo o tempo, não, mas eu quero gastar agora para fazer uma oração para todos os pastores. Né? A palavra de Deus diz que nós devemos orar uns pelos outros. Amém. E Deus não nos colocou nesse mundo sem uma arma. Só faltava essa. A maior arma que Ele deu é a oração. Amém. O poder da oração não está em quem ora. Ninguém pode se gloriar por isso. Ninguém. O poder da oração não está em quem ora, mas naquele que recebe. Amém. Mas aquele que recebe só muda as circunstâncias e opera quando nós oramos. Deus não faz nada conosco sem que primeiro nós o busquemos. Ele nos deu o livre-arbítrio. Ele não avança o sinal. Clama a mim e responder-te-ei, anunciar-te coisas grandes e firmes que tu ainda não sabes. Ele manda a gente clamar, pedir dar-se-vos-á, buscar e achareis, bater dar-se-vos-á, todo aquele, sem distinção de raça, de cor, de credo religioso, todo aquele que pede recebe, quem busca acha, quem bate ele abre. Pode entre vós, seu pai, que se o filho pedir pão, dará uma pedra, um ovo, um escorpião, um peixe, uma cobra? Se vós que sabem dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais não dará o vosso Pai Celestial aquilo que lhe pedir. Agora, uma coisa que nós temos que tomar muito cuidado é com a palavra, irmãos. Nós somos aquilo que falamos, o poder da vida e da morte está na língua. Nós somos aquilo que falamos, profetizamos. Existem cristãos tão fragilizados, que se distanciaram da palavra, não oram, não buscam, não ouvem. Agora, na pandemia, eu, em cima do púlpito, eu fiquei apavorado, 9 meses sem poder pregar, com 77 anos. E as lives, não aguento mais live. E vendo os que têm 59 anos para baixo pregando e não dando valor. Ah, mas na hora que abriu, eu já fiz 4 cultos, já batizamos 15 pessoas. Eu quero, porque depois das eleições pode inventar uma pandemia agora e nos silenciar. Então nós temos que abrir a boca, não podemos perder tempo. Palavras proféticas, tudo posso naquele que me fortalece. Amém. A pandemia veio como uma tempestade, e aquela tempestade apagou a chama do evangelismo, apagou. Mas como esses incêndios, eu estou falando de um incêndio benéfico, não estou falando do Pantanal, eu não estou falando do Amazonas. Um incêndio benéfico, quando se pensa que apagou, fica aquela brasa ali, olha, o vento vai batendo, ela acende, né? Porque uma árvore produz bilhões de palitos, mas um palito queima uma floresta. Então, aquela brasa que está ali apagou, acabou, esfriou. Aí o vento do Espírito sopra, reacende a chama, o incêndio começa, porque o coronavírus não é maior do que o poder de Deus. Amém. Então, isso está sendo um filtro para ver a nossa fé. Então, a gente está abrindo, obedecendo o distanciamento, os tapetinhos que tem que limpar o pé, e o gel, tudo aquele negócio e tal, máscara. Mas quando você começa a pregar, a unção esparrama e o povo começa, a igreja vai se avivar. Vamos nos levantar na força do Espírito. Porque onde termina o poder do homem, começa o poder de Deus. Mais de 160 vacinas que estão vindo da Índia, vacinas que estão vindo de tudo quanto é lugar. Está uma briga, mas nenhuma provou que é eficaz até agora, entendeu? Nenhuma vacina provou que pode fazer alguma coisa, mas estão nesse jogo de tudo. Gente morrendo, sim, concordo, imprudentes, mas meu irmão, minha irmã, aproveita agora. Aproveita esta liberdade e ministra, porque o Senhor está revivando a sua igreja, revivando o seu ministério. E a obra é de Deus, ela não pode parar.
Se houver uma proibição, olho no olho, máscara com máscara, no discipulado, um por um, vamos continuar falando da obra, porque ela não é nossa, ela é de Deus. Nós somos escolhidos e Ele nos colocou por cabeça e não por cauda, por cima e não por baixo, e o mais pequeno virá a ser 1000. Não é hora de parar, é hora de avançar. O Senhor tem estado conosco. Mas cuidado com o que fala. Tem cristão que eu comparo com um cristão Angola. Estou fraco, estou fraco, estou fraco. Como é que estava? Estou fraco, estou fraco, estou fraco, estou fraco. Pastor, eu sou tão azarado, que se tiver que cair um raio na minha cidade, vai cair na minha casa, na hora que eu estiver nu tomando banho, que é para torrar. Tudo que eu vou fazer dá errado. Eu não consigo, eu não posso. E o inimigo atrás, amém, 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 amém. O poder da palavra, Jesus disse para a figueira, nunca mais nasça fruto de ti, acabou. No outro dia, quando os discípulos passaram na volta, mestre, a figueira que tu amaldiçoaste secou, disse então, o poder da palavra. Em verdade vos digo que se disserdes a este monte e não duvidardes, monte de transporte, não só fareis o que foi feito à figueira, mas vai fazer com o monte. Não é o Monte Corcovado, o Morro da Urca, são as montanhas, os obstáculos intransponíveis que surgem no nosso caminho, é a nossa palavra de fé. Nós não podemos ser cristão Angola, que só fala de derrota, mas cristão leão da tribo de Judá. Tudo posso daquele que me fortalece. Se Deus é por mim, quem será contra mim? Em Cristo eu sou mais do que vencedor. A vitória é minha pelo sangue de Jesus. E aí, então, essa pessoa começa a se levantar. As pessoas chegam perto de você, irmão, porque Deus te colocou por cabeça e não por cauda. O pedaço dessa terra que Deus te deu, você é responsável. E quando eles chegarem para você, transmita a palavra de força, a palavra de poder, a palavra de vitória, porque Deus é maior do que isso tudo. Olha, cientistas estão todos perdidos, mas a hora que Deus falar, chega para mostrar que Ele é Deus. Ninguém descobriu a cura do coronavírus e não vão descobrir, a menos que Deus determine. Quando Ele falar, é agora, é agora. Então, acima disso tudo, não vamos parar, mas vamos cuidar da nossa família. Família é prioridade de Deus. Família é tudo. Depois de Deus é a família. Depois da família, o ministério. Amém? Como a nossa irmã, ela colocou, fui muito feliz na colocação. Quase que ela rouba uma parte de minha da pregação. Falei, se ela entrar aqui, eu vou processá-la. Mas não entrou lá, chegou beiradinho. Arivelto, foi um prazer. Eu vou fazer uma oração. Um prazer. Admirei. Deus tem te roubado com sabedoria. Você tem empurrado esse gigante Brasil para frente com seus estudos, com as suas ministrações. Eu te admiro muito pelas apostilas que você entrega, pelos livros e pelas Bíblias que você tem nos colocado nas mãos. Por tudo que você tem feito, que Deus continue te abençoando, te usando poderosamente. O pastor Mário foi muito feliz em colocar o cargo que você ocupa. Tá? Eu estou falando com amor, eu não sou candidato a nada, não. Eu estou falando com amor, são palavras que vêm aqui de dentro, diante dos fatos, dos argumentos. Eu me senti muito honrado estar aqui, está vendo todos esses pastores. Eu tenho estado agora com a pandemia eu parei, mas norte, sul, leste, oeste, em mais de 10 países, e tem estado no Rio Grande do Sul, viu lá né, ele deixou uma barba, ficou com inveja de mim, está muito bonita. Né? Tenho visto, estou vendo aí todos esses irmãos maravilhosos, que não dá para citar o nome de todos, né? Mas louvado seja Deus, Deus abençoe a vocês. Um abraço. Agora vamos orar juntos? Vamos orar. Coloca a mão no seu coração agora. Jeová Rafa, Jeová Jireh, Jeová Shalom, Jeová Nissi, Jeová Sabaó, Jeová Samá, Jeová Tessequedenu, Jeová Kadosh, Jeová El Elion, Santo de Israel, Jeová Ancião de Dias, eu entrego agora todos os pastores, pastoras, e os seus laços de sangue, esposa, pais, filhos, avós, netos, tios, sobrinhos, eu entrego todos os que estão atravessando as mais árduas lutas, aqueles que estão até com seus familiares, quem sabe numa UTI, entubados, lutando com a coronavírus. O Senhor, aqueles que estão lutando, passando, derramando lágrimas, correndo risco de serem surpreendidos por uma terrível amargura. Senhor, meu Deus, guarda, protege, ampara. Coloca as tuas mãos do alto da cabeça à planta dos pés. Onde existir uma doença, eu me atrevo agora pela fé, Orianda Lamar, em nome de Jesus, para repreender toda doença do alto da cabeça à planta dos pés. Sai agora doença na cabeça, no cérebro, nos ouvidos, nos olhos,
nariz, na boca, na garganta, nos pulmões, no coração, no esôfago, no estômago, no fígado, no baço, nos rins, na pâncreas, na bexiga, na vesícula, nos intestinos, nos órgãos genitais, nas trompas, no útero, no ovário, no sangue, nas veias, na pele, nos músculos, nos nervos, nos tendões, onde houver uma doença, doença psicossomática, doença psicológica, onde houver tristeza, pranto, lágrima, dor, opressão, depressão, ansiedade, raiz de amargura, trauma, complexo, onde houver alguém fragilizado por uma seta do inferno, agora, Pai, abraça todos os pastores do nosso rincão brasileiro, os que estão participando desse Zoom e os que não estão participando da mesma forma, alcança, levanta, abençoa, estrutura, Pai, abraça-nos, tudo que nós precisamos é do teu abraço, do teu colo para descansar, das tuas mãos para enxugar as nossas lágrimas, do teu ombro para desabafarmos. Somos frágeis, nascemos na dependência total do teu Espírito. Fortalece as igrejas, fortalece o teu povo, a família do teu povo. Muito obrigado, Pai. Em nome de Jesus Cristo, continua dando direcionamento, sabedoria para o Erivelto que está espalhando por esse Brasil, levando adiante a obra, conquistando terras que ninguém conquistou, Instituto Bíblico quando não teve, a palavra no barco, na zona do ribeirinho. Senhor, continua usando ele, a sua família e todos desse ministério, e a tua bênção para o nosso pastor Mário de Oliveira, para a pastora Bianca, né? Para todos os presidentes, para todos os conselhos estaduais, para o nosso irmão Toninho, para a nossa irmã Lourdes, para todos, Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Foi um prazer muito grande estar com vocês. Amém. E Deus abençoe poderosamente cada um de vocês. E eu preciso muito das suas orações. Eu e a minha família precisamos muito das suas orações. Que Deus vos abençoe, Deus vos guarde, faça resplandecer o seu rosto sobre vós e vos dê muita paz. Quero agradecer aqui um dos nossos pastores que está aqui comigo, o Tiago, que me colocou nesse Zoom. Falei, por favor, não me deixa sair, já estou preocupado desde as 7 horas da manhã. Falei, vamos que o Erivelto me ache, mas achou. Deus abençoe vocês. Amém. Aquele abraço. Muito obrigado em nome de Jesus. A palavra é contigo. Muito obrigado. Pastor Adolfo, a alegria enorme dentro do nosso coração, né? Os testemunhos aqui no chat aqui são maravilhosos aqui. Realmente, o senhor falou tudo aquilo que a gente precisava de ouvir, né? E essa frase, esse pensamento vai ficar comigo. O poder da oração está não em quem ora. Eu coloquei assim, né? Não em quem ora, mas em quem vai receber a oração. Muito obrigado pela sua vida, pelo senhor ter se permitido, né? Deixar ser usado por Deus nessa manhã. Realmente foi tremendo. Eu tenho certeza que todos aqui, olha, os comentários aqui são tremendos, tremendos. Essa palavra vai de encontro com a palavra ministrada na Convenção Estadual em Minas Gerais. Esse é o nosso pastor Adolfo. O pastor Adolfo me inspira. Esse pastor que eu admiro, me ensina, me sinto indigno de ostentar, olha só, Francinaldo, de ostentar o mesmo título que ele. Meu Deus, glória a Deus. Pastor Adolfo é fogo de Deus. Lúcia, louvado seja Deus, que palavra edificante. Deus é bom e cuida de nós nos mínimos detalhes. Obrigado. Glória a Deus. Pastora Glace, Roseli está agradecendo você pela ministração. Continue usando a pastora Glace de forma grandiosa. Também pastor Adolfo. Glória a Deus. Pastor Adolfo Sarmento. Glória a Deus. Bom, então os comentários estão aí. Graças a Deus. Muito obrigado, pastor Adolfo, pastora Glace Fabres. Irmãos, muito bem. Hoje são 31. Hoje comemoramos 503 anos da Reforma Protestante. Um homem, ele conseguiu ver à luz de velas que o justo vive pela fé. Então, que você, meu amigo, possa continuar vendo à luz da vela, à luz das velas, que o justo vive pela fé. Que nós somos esse justo que vive pela fé. Tá? Que Deus continue te abençoando poderosamente. Amanhã começamos o mês quadrangular. Não esqueça, amanhã começamos o mês quadrangular.
Ou talvez tem pastor que vai começar no dia 8, não tem problema. Contando que você decore a igreja com as cores da nossa doutrina, da nossa bandeira, cante o hino quadrangular, fale da IME, fale do pastor Mário de Oliveira, pregue sobre o evangelho quadrangular, pregue a nossa doutrina, ensine a nossa doutrina, fale que Jesus Cristo salva, fale que Jesus Cristo cura, fale que Jesus Cristo batiza com o Espírito Santo e fale que Jesus Cristo voltará. Pregue a nossa doutrina, pregue, fale das nossas cores. Amanhã a nossa igreja vai estar toda decorada em vermelho. Amanhã a pastora Jocely que vai pregar. Amanhã todo mundo vai estar de vermelho na igreja. Irmãos, amanhã vai ser uma festa muito linda. Faça isso na sua igreja. E por falar em evangelho quadrangular, eu convidei a pastora Olívia. Pastora Olívia também, ela junto com a sua família, pastor Zé das Dores, que também, pastor Adolfo, é um gigante aqui em Minas Gerais, aqui, pastor Zé das Dores, né? É um gigante aqui, para a glória de Deus. É o nosso vice-presidente da igreja aqui em Minas Gerais, a sua esposa Neves. A pastora Olívia é filha desse casal abençoado, né? Tem outros filhos também, tem a Neuce, tem outros filhos. Mas a pastora Olívia, ela ama a igreja. Nós todos amamos. Nós todos amamos. Agora, a pastora Olívia, ela tem algo que às vezes nós não fazemos. Eu ainda faço algumas coisas. Eu até separei algum material aqui, Olívia, e eu vou te levar material antigo aqui que eu tenho aqui, igual essa do pastor Mário, como ele deputado federal em 2011. Eu tenho umas coisas aqui que eu separei e vou levar para você. Mas a Olívia, meus irmãos, ela tem muito material, ela tem muita ideia, ela faz cada coisa na igreja dela sobre quadrangular, que eu falei assim, gente, quando eu crescer eu quero ficar igual a Olívia, viu? Então, resultado. Olívia. Honra quem merece honra, minha filha. Honra quem merece honra. Você é assim, ué. Então, resultado, você nos inspira nessa parte, né? Então, eu convidei a pastora Olívia para ela estar com a gente semana que vem, para poder falar só sobre a Igreja do Evangelho Quadrangular. Então, convide seus amigos, seus pastores, liderança. Semana que vem vai ser só a Olívia. Ela vai ter um tempo maior só para falar sobre Igreja Quadrangular. Só para falar sobre Igreja Quadrangular. Convide as amigas de ministério, convide os amigos de ministério para estarmos juntos aqui no sábado que vem, às 10 horas da manhã, ouvindo a pastora Olívia falar para a gente só sobre Igreja Quadrangular. Ela faz arroz quadrangular, gente. Arroz nas 4 cores. Gente, é incrível. Bolo de mandioca. Bolinho de mandioca não, é aquele salgadinho de mandioca nas cores quadrangular. Faz a mesa quadrangular. Faz roupas, vestido quadrangular. Gente, é fantástico. Eu estou falando com vocês, é fantástico. Então, sábado que vem ela vai estar conosco. No outro sábado, dia 14, nós vamos ter uma fonoaudióloga falando com a gente. No outro sábado, dia 21, aí vai ser uma manhã de adoração. Nada mais, nada menos que o nosso querido adorador, Eliezer, e alguns da banda QW vão estar conosco aqui no Pastoreio de Pastores. Meus irmãos, vai ser imperdível. E no dia 28, nós vamos estar fechando com uma palestra sobre o mês azul, Novembro Azul, que é o mês de cuidado do homem. Até a palestra, que Deus te abençoe, varão que está aqui, vai lá do doutor fazer exame de próstata, viu? Faz o PSA, você que já está com mais de 45 anos, igual eu, né? O pastor Adolfo, e tantos homens aí estão com mais de 45, marca o doutor, vai lá fazer o exame, vai lá fazer o PSA, vai lá fazer o exame de toque no especialista, vai lá, porque essa doença não brinca. O meu pai já teve câncer de próstata, então eu estou falando com você para você não brincar, não deixe ficar tarde para você poder ir fazer os exames necessários. Meu pai lutou com câncer de próstata e, para a glória de Deus, foi curado. E hoje está lutando com o câncer no pulmão. Mas vai ser curado também em nome de Jesus. Amém? Porque nós não oramos no final, pastor Adolfo. Nós oramos no início. No final é só oração de gratidão. Né? Muito bem. Então, meus irmãos, eu acho que é isso. Né? Mês de dezembro está chegando. Vai ser a nossa live da educação.
Então, nós vamos ter a live de educação, missões e Chominec juntas, dia 5 de dezembro, às 17 horas. Não perca, vai ser um sucesso essa live, em nome de Jesus. Amém? Então, tá aí. Que Deus abençoe a todos vocês. E estamos chegando ao final do nosso encontro dessa manhã. Nosso pastoreio de pastores, são 11h27. A proposta é terminar 11h30, então estamos chegando ao final. E fica aqui as minhas considerações finais. Pastor Adolfo, muito obrigado. Muito obrigado mesmo. Eu que agradeço. Muito obrigado, tá? O senhor honrou a gente aqui, assim, de uma forma tremenda aqui. Eu já falei que eu não sei qual que é a dimensão, né? Porque nós ouvimos a palavra. E aí, quando chega nos nossos cultos, chega em aulas, nós transmitimos, desculpa, nós transmitimos a mensagem que recebemos. E aí, o alcance dessa mensagem, pastor, aí a gente não sabe quantas pessoas serão alcançadas pela essa mensagem. Glácia, muito obrigado. Realmente, nós precisamos proteger a nossa família cada vez mais, em nome de Jesus. Continue com o ministério firme, atuante. Continue amando as pessoas, cuidando das pessoas e, sobretudo, nos ensinando a cada vez mais falar sobre família. Que Deus abençoe todos vocês. Pastor Adolfo, quer fazer alguma consideração ainda? A palavra está aberta. Pastor Glácia também é a mesma coisa. Eu quero agradecer a oportunidade que me foi dada de estar no meio de vocês e poder participar, ouvir também a minha esposa ouvindo ela ia bater palma, porque às vezes você corre muito e quando chega perto da mulher dá um cansaço tremendo, né? E Olha a gente só. está com 7 filhos não, 7 netos e 2 netas. Glória a Deus. Quando chega tudo, você tem que dar atenção para todos. Se você não fizer isso, você está cometendo uma arbitrariedade muito grande. Verdade. E deixar também ficar em falta a mulher. A mulher tem que colocar em primeiro lugar, é a rainha do lar, né? Amém. No ponto de casais, nossa, meu Deus do céu, tem muitas coisas que a gente fala sobre a mulher, né? Amém. O carinho que deve ser dado, a dedicação, em tudo, na área de sexo, na área... em todas as áreas que a gente ministra, a gente tem que colocar em primeiro lugar a mulher. Né? Amém. Não fazer jamais comparação com as mulheres. Muitos Com falam certeza. da vida que eu vi lá fora com essa mulher, ela também compara a gente, entendeu? Então não pode fazer comparação, é uma coisa que ofende muito. Então, Verdade. maridos, amai vossas mulheres como Cristo amou a igreja, e assim como ele deu a vida pela igreja, devemos dar a vida pelas esposas. Amém. Então, e vice-versa. Então, Amém. foi muito bom estar no meio de vocês. Uma emoção Ok. muito grande. Eu confesso que quando eu recebi, falei, meu Deus, é só pelo Espírito. É pelo Espírito que a gente foi, depois que o sermão foi usado, falei, não vai sobrar nada para a gente falar. Mas o Espírito Santo, pela misericórdia, pela misericórdia, a gente vai tocando para frente. Fico com Amém. um abraço apertado, aqui pode, um abraço sem máscara, um abraço apertado, um beijo na testa de cada irmão, de cada irmã, e juntos, aliançados com Deus e aliançados uns com os outros e com o nosso presidente Mário, vamos em frente. Amém? Amém. Classe, palavra. Só quero agradecer, pastor Erivelto, mais uma vez, ao senhor, Amém. ao senhor do Conselho Nacional e a nossa reverenda Graça, que está aqui, representando também nosso presidente, pastor Parisotto. E eu também deixo à disposição dos pastores, aqueles que precisarem, né, das minhas ministrações, tem meu Face, tem meu Instagram, pastora Glácia Fabres, podem me seguir lá. E também, quando precisarem de mim para ministrar nas vossas regiões, eu me coloco à disposição e agradeço pela atenção. Obrigada a todos, um bom final de semana, um ótimo feriado. Amém, glória a Deus. Ok, meus irmãos, que Deus abençoe a todos vocês, em nome do Senhor Jesus Cristo. Tenham todos uma boa tarde, um ótimo domingo amanhã. Para aqueles que têm ceia no primeiro domingo amanhã, que Deus possa abençoar vocês poderosamente, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amanhã vai ser, assim, um domingo muito especial para a glória de Deus. Amém? Então, vamos orar e agradecer ao Senhor por tudo que Ele fez e por tudo que Ele está fazendo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém?
Eu quero pedir aqui que a nossa querida pastora Nivalda, pastora Nivalda, está aqui conosco, pastora Nivalda? Ore por nós agora. Tá, ok. Estarei fazendo aqui onde eu estou, tem muito barulho, mas eu vou estar fazendo aqui. Tá bom? Dá para orar, pastor? Vou orar, pastor. Pode deixar, com certeza. Será um prazer. Oxe, meu Deus. Amém. Senhor, no nome de Jesus, quero te agradecer, Pai amado, pela oportunidade, Pai querido, que tenho de estar aqui, juntamente com os meus amados pastores, por essa igreja fantástica, pela nossa liderança, Senhor, nosso Conselho Nacional, pelo pastor Mário, pastora Bianca, pastor Erivelto, Senhor amado, que tem se dedicado a estar, Pai amado, cuidando de nós. Nós precisávamos, a Deus, nesse momento. Senhor, em nome de Jesus, abençoa, Senhor, cada ministrador. Abençoa, Senhor amado, cada um que também está ouvindo, assim como eu. Pai, no nome de Jesus, que a tua bênção permaneça sobre nós e tudo aquilo que nós ouvimos, podamos, Deus amado, estar estendendo a tantos. Pai, no nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, gente. Débora, que Deus te abençoe. Muito obrigado por mais um sábado. Nós estamos juntos aqui, minha amiga. A todos vocês, um beijo grande na testa, um abraço apertado, em nome de Jesus. Fiquem com Deus.